Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de Língua Portuguesa e de Redação aqui da Help Educação. E hoje nós teremos uma aula muito importante para você, aluna e aluno do ensino médio, que fará o programa de avaliação seriada da Universidade de Brasília, vulgo PAS. Neste programa de avaliação seriada, nós temos hoje uma aula geral em que nós discutiremos o documento norteador do PAS 1 e com isso você ficará sabendo as novas mudanças que a Universidade de Brasília implementou no próprio programa de avaliação seriada. Então, se você não sabe o que são os documentos norteadores, não sabe o que é uma competência, não sabe o que é uma habilidade, não sabe o que é uma operação cognitiva, fique comigo porque hoje nós discutiremos tudo isso para que você consiga ter o melhor daqui para frente com a Help Educação no que diz respeito ao PAS 1. Vejamos então que nossa aula hoje é sobre o documento norteador, e o documento norteador ele é muito importante para a gente, tá? Vejamos aqui. O que são as competências? Quero que você preste atenção. Competência nada mais é aquilo para o qual você já nasceu capaz. Ou seja, você é da espécie, gênero, espécie Homo sapiens. Por você ser da espécie Homo sapiens, significa que você já é dotado e dotada de uma característica genética que lhe atribui algumas características que podem ser utilizadas. Então, por exemplo, se você tem duas pernas e elas são funcionais, significa que você já nasceu com a competência de correr, por exemplo. Você não desenvolveu ainda a habilidade, mas você já desenvolveu a sua competência porque você nasceu com ela. Se você, por exemplo, fala mandarim e você nasceu em um país que fala mandarim, significa que você teve a capacidade de ser exposto a uma determinada comunidade linguística e a um determinado conjunto de códigos linguísticos de que você se utiliza para poder não só pensar, mas estabelecer também as suas comunicações. Então, quando nós estivermos pensando aqui nas nossas competências, significa dizer que as competências estão ligadas, todas elas, às características biológicas e inatas. Significa dizer que você já nasceu com isso para você e que você precisa apenas desenvolver. Então, vejamos, o programa se organiza em torno de 5 competências, tá? Vejamos aí, ó, 5 competências e 12 habilidades. As competências gerais aqui, elas também seguem as competências lá originadas na Base Nacional, que é comum curricular, tá? Vejamos então que a primeira competência significa logo o quê? A mais legal. Domínio da língua portuguesa, domínio básico de uma língua estrangeira, língua inglesa, língua francesa ou língua espanhola. E olha só que interessante, domínio de diferentes linguagens, matemática, artística, científica e etc. Até porque a matemática ela é uma linguagem. Quando você fala lá que você vai ter, por exemplo, uma variável menos uma variável é igual a um resultado, você tem uma linguagem matemática. Significa dizer que você, com um determinado produto, subtrai deste outro produto e você vai ter um resultado. Quando nós pensamos, então, no domínio da língua portuguesa, por que ela é a primeira competência? Ela é a primeira competência porque ela é a competência mais importante. Você precisa ter uma língua materna para que você consiga desenvolver uma perspectiva de trazer para si uma forma de expressar-se. E é por meio do domínio da língua portuguesa, da nossa competência 1, que isso fica evidente. Ou seja, você nasceu, provavelmente aqui no Brasil, né? E por ter nascido no Brasil, ou por ter vindo para cá muito jovem, muito jovenzinho, né? Você acabou sendo exposto ou exposta ao português do Brasil, né? Ao nosso português tão belo, tão lindo. Então veja que a nossa competência 1, tá? É a competência de domínio da língua portuguesa. Aí quando nós vemos aqui depois a competência 2, nós temos que a competência 2, veja só, já não é dominar a língua portuguesa, é compreender, olha o verbo, que está materializado em um substantivo abstrato, né? Que deriva de um verbo, isso aí. Compreensão dos fenômenos naturais, veja bem, opa, ciências da natureza aqui, professor. Da produção tecnológica é qualquer coisa, porque a gente tem produção tecnológica na linguagens, a gente tem produção tecnológica nas ciências da natureza, a gente tem produção tecnológica nas ciências humanas, por exemplo. Quando nós pensamos na produção tecnológica das ciências humanas, as redes sociais são produções tecnológicas das ciências humanas, por quê? Porque são feitas, na verdade, as redes sociais para que os humanos se utilizem delas, né? Então, é uma produção tecnológica humana no que diz respeito aí. Bom, aí a gente tem compreensão dos fenômenos naturais, produção tecnológica, intelectual e das manifestações culturais artísticas, veja bem,
sociais, bem como dos processos filosóficos, históricos, geográficos, identificando articulações e interesses envolvidos. Veja que essa competência 2, se nós formos observarmos, ela é muito, mas muito mais, digamos assim, um pouco extensa do que a competência 1. Então, olha, veja, compreender os fenômenos naturais, logo isso aqui nós compreendemos que isso é das ciências da natureza, física, química, biologia e um pouquinho de matemática, da produção tecnológica, olha só, produção tecnológica é qualquer coisa, né? Intelectual das manifestações culturais, aqui pode ser tudo cultural, né? O que é um cultural? Manifestação cultural é uma manifestação de prática de uma determinada comunidade. Essas manifestações culturais podem ser artísticas, podem ser políticas, podem ser sociais, bem como você também pode fazer os processos filosóficos acontecerem. Veja que manifestações culturais, políticas e sociais, não é? Ciências humanas, bem expostas em uma parte da área da linguagem, né? Os processos filosóficos, históricos e geográficos, muitas ciências humanas aí, identificando articulações, interesses e valores envolvidos, no sentido de que a gente precisa aí saber, né, qual é a manifestação ali, por exemplo, de valor histórico e filosófico do período do século XIII ao século XV, em que nós tivemos a Idade Média e que também tivemos as novelas de cavalaria, tivemos as nossas cantigas, por exemplo, quais são as representações geográficas das cantigas, né? A Península Ibérica, pensamos ali na Espanha, em Portugal, pensamos, né? Então veja que a gente tem aí a competência 2 muito importante, tá? Tomada de decisões ao enfrentar situações e problemas, isso aqui é na vida de qualquer pessoa, né? Todas as vezes na sua vida você vai enfrentar situações e problemas. Isso pode ser na matemática, isso pode ser identificando um item de língua portuguesa e afins. Construção de argumentação consistente para duas coisas, né? Olha só, você tanto vai precisar disso para a melhor prova de todas, evidentemente que a prova de redação, eu sei que você pensou nisso, e também a gente sabe que a construção de argumentação consistente é bastante ligada aí aos itens de tipo D, né? No sentido de que nós precisamos, nos itens de tipo D, abordar uma resposta para um determinado problema, tendo em vista que, né, é isso que vai acontecer lá. E aí, quando a gente vê a competência 5, nós já temos uma coisinha um pouco diferente, né? Elaboração de propostas de intervenção na realidade, com demonstração de ética e de cidadania, considerando a diversidade sociocultural como inerente à condição humana no tempo e no espaço. Chama atenção para isso aqui. Considerando a diversidade sociocultural como inerente à condição humana no tempo e no espaço. Porque as pessoas ficam achando que existe só uma forma de você seguir a vida, né? Não existe só uma religião, não existe só um pensamento, não existe só uma forma de adotar manifestação de casamentos e afins. Por quê? Porque a sociedade ela é diversa, né? Nós temos ali diversidade sociocultural, ou seja, além de termos uma diversidade de pessoas, né? Nós também temos uma diferença na prática social que essas pessoas exercem, beleza? E isso é o quê? Inerente à condição humana no tempo e no espaço. Veja então que nós tivemos aqui as nossas competências, certo? O que isso significa? Significa dizer que você já sabe que você é dotado e dotado de muita capacidade genética, um Homo sapiens. Alguns biólogos falam Homo sapiens sapiens, né? Se algum biólogo quiser até comentar aqui sobre essa divisão das espécies, seria interessante. Bom, vejamos então as nossas competências, porque as nossas competências, elas também, as nossas habilidades, porque as nossas habilidades, elas são muito importantes para a gente. As nossas habilidades, nós já sabemos que elas são 12. E para que nós saibamos como que elas se organizam, vamos aqui. As habilidades, primeira de todas, eu quero que você, antes de tudo, beleza? Eu vou até voltar aqui para conversar com você olho no olho, cara a cara. Veja que as nossas habilidades, elas vão requerer sempre algum tipo de verbo. O programa de avaliação seriado, ele se utiliza do pensamento Bloomfieldiano, no sentido de que Bloomfield, ele faz uma divisão de operações, não é? Que ele chama de operações aí, que são cognitivas, e cada operação cognitiva tem um determinado nível, né? O nível de compreender, um de analisar, um de sintetizar, um de criar, de elaborar, são diferentes níveis, e a gente precisa passar por todos eles, porque as habilidades são assim. Então eu quero que você preste atenção no momento que eu estiver falando nas habilidades, principalmente no que diz respeito aí aos verbos, tá? Bom, então o que significa habilidade para que não fique nada solto? Habilidade é o que
como que eu posso dizer? É uma forma que você tem de trabalhar aquilo para o que você já nasceu competente. Então você já nasceu competente para falar a língua portuguesa, para enfrentar problemas. Então vamos ver como que você treinando, como que você passando por um treinamento, você consegue, como é que eu posso dizer, treinar para ser o melhor e conseguir desenvolver e controlar todas essas habilidades. Vejamos. 1. Identificar linguagens, interpretar e traduzir sua plurissignificação. Só que você já vê que tem um verbo, temos dois verbos, temos três verbos. Então a gente precisa identificar linguagens, interpretar e traduzir sua plurissignificação. Então veja, nem sempre um texto vai trazer denotações, às vezes pode trazer conotações, você precisa identificar essas linguagens. Essa linguagem aconteceu por meio de uma palavra, por meio de um traço, por meio de uma cor, por meio de uma representação. Veja, o que esse traço, essa cor, essa representação podem trazer para a gente enquanto informação, tá? Veja, identificar 2. Informações centrais e periféricas. Nessa música, qual é a informação central que ele trabalha? E as periféricas, né? Quais são as linguagens utilizadas? Foi uma linguagem oral, uma linguagem escrita, uma linguagem magética? Qual a inter-relação entre essas linguagens? Nossa, nós vamos ver, vou até voltar aqui para olhar no seu olho, nós vamos ver muito isso. Principalmente essa habilidade 2 de identificar informações centrais e periféricas, apresentadas em diferentes linguagens e suas inter-relações, no momento que estivermos fazendo ali as nossas redações, tá? E também no momento que nós estivermos fazendo ali algumas outras questõezinhas que eu vou fazer para vocês no Kahoot. Então, essa habilidade 2 aí, eu prefiro que você lembre bastante dela, tá? Bom, vamos lá. Habilidade 3, interrelacionar objetos de conhecimentos das diferentes áreas, característica da interdisciplinaridade. O programa de avaliação seriada, ele traz, né, o programa uma abordagem para a gente, assim, muito importante nesse sentido da interdisciplinaridade. 2, organizar estratégias de ação e selecionar métodos. Na verdade, 4, né? Porque se a gente pega lá um professor de matemática, ele vai dizer ainda que é 2, né? Porque 4 dividido por 2 é 2. 2 ali é uma forma de você dizer que é 4, né? Mas vejamos aí 4. Organizar estratégias e selecionar métodos. Quando a gente fala sobre organizar estratégias e selecionar métodos, eu penso sempre na matemática. Mas também sempre penso na redação, né? Como que você vai organizar a estratégia para você selecionar as informações centrais a serem defendidas no seu texto? Como que você seleciona os métodos mais adequados ou os verbos mais adequados para você fazer esse parágrafo acontecer, né? Então, veja, ao mesmo tempo que nós pensamos que uma habilidade ela se relaciona a uma disciplina, na verdade, as habilidades elas podem se relacionar a mais de uma disciplina, né? Ou a mais de uma área do conhecimento, no caso, que é a nossa matemática e linguagens, né? Vejamos a habilidade 5 aí. Selecionar modelos explicativos, formular hipóteses e prever resultados. Em todas as áreas nós podemos fazer isso, né? Nós vamos dizer então que o C é uma variável do estado de Minas Gerais e essa é a nossa hipótese, né? Então a gente está selecionando aí uma hipótese, vamos dizer que esse modelo explicativo deriva de uma regressão fonética e digamos que o primeiro elemento ele foi aférese suprimido. Então é um modelo de explicação, né? Uma aférese que suprimiu ali a consoante inicial, pronto. Bom, então você veja que a gente já tem aí, né, uma perspectiva de selecionar métodos explicativos e formular hipóteses também prever o resultado. Às vezes o resultado não é o que a gente deseja, né? No mestrado e no doutorado nós vemos muito isso. Mas o resultado é o resultado, né? Eu gosto muito de dizer isso. Eu quero até olhar no seu olho para dizer isso. Não se brinca com ciência, né? A ciência ela é o que ela é, o resultado é o que é, nós não podemos o manipular, beleza? A gente só precisa aceitar porque a ciência não tem compromisso com as nossas ideias, né? Pelo contrário, nem nós deveríamos ter compromisso com as nossas ideias, né? Vejamos. A nossa habilidade 6, elaborar textos coesos e coerentes, ou habilidade linda, com progressão temática e estruturação compatível. Vamos ver muito a habilidade 2 e a habilidade 6 na nossa prova de redação, porque a gente tem as habilidades, mas logo depois teremos também as mobilizações cognitivas, que são específicas para o PAIS 1, que tem como base tanto as competências quanto as habilidades, tá? Avancemos, porque é preciso avançar, né? Vejamos ainda as outras 6. Bom, primeira coisa que a gente vê é que aplicar métodos, olha só que interessante, adequados para a análise e a resolução de problemas. Aplicar métodos para analisar e para o quê? Resolucionar problemas.
Então, você veja que nós temos essa perspectiva de aplicar métodos adequados para análise e resolução de problemas e que isso pode se relacionar tanto a uma perspectiva da matemática, quanto a uma perspectiva da química, quanto a uma perspectiva da biologia e afins, né? Aplicar métodos adequados de análise e resolução de problemas é, por exemplo, você ter um tema, você selecionar os seus repertórios, saber organizá-los, saber relacioná-los e afins. Bom, o que eu acho mais importante disso tudo é que você precisa saber que você precisa aplicar métodos adequados. Se você aplicar um método que não é adequado, com certeza vai ruir para você aí, beleza? Vejamos então a nossa habilidade 8. A habilidade 8 aí parece muito importante, né? Formular e articular argumentos adequadamente. Opa, com habilidade 2, habilidade 6, habilidade 8, então, muito próximas para a nossa prova de redação. Então, quando pensamos na habilidade 8 de formular e articular argumentos adequadamente, também pensamos na nossa própria questão do tipo D, né? E as nossas questões do tipo D, nós sabemos que são muito importantes para a gente, né? Então, veja, além disso tudo, o que nós temos também? Fazer inferências indutivas, dedutivas e analógicas. Eu gosto bastante, cara, de falar sobre as inferências dedutivas e indutivas, porque eu acredito que elas sejam muito importantes para a gente, sabe onde? Na nossa prova de redação, cara, de verdade mesmo. Um é o oposto do outro, tá? Então, vamos pensar que o raciocínio que nós chamamos de dedutivo, ele apresenta premissas que definem e estabelecem uma conclusão de um fato, enquanto o raciocínio indutivo fornece dados que são o principal fundamento da própria conclusão. Então, quando a gente pensa numa inferência dedutiva e numa dedutiva, a gente só está pensando no que acontece, sair do geral para o micro ou do micro para o geral. Essa diferença é muito importante, porque todas as vezes que nós pensamos, por exemplo, em uma inferência dedutiva, nós podemos fazer uma boa redação, tá? Vejamos que esse conceito de raciocínio indutivo e dedutivo, nós precisamos de mais um pouco de tempo para trabalhá-lo, porque ele realmente é um tema bastante polêmico, mas eu vou até circular aqui de vermelho, na verdade, eu vou apagar aqui, porque eu queria muito que você, na verdade, entendesse que essa habilidade aqui, ela é muito importante para a nossa prova de redação, tá? E aí eu vou só colocar aqui de vermelho, ó, para que você saiba que esse daqui ele é muito importante. Demonstrar pensamento crítico e criativo na solução de situações, problemas, isso é importante. Confrontar e propor possíveis soluções para uma situação, problema. Olha que interessante, né, cara? Demonstrar pensamento crítico. Eu gosto bastante de quando a gente faz a demonstração de pensamento crítico. O pensamento crítico significa pensar fora da caixinha e criar soluções para os nossos problemas. Confrontar e propor possíveis soluções para uma situação, problema, ou seja, compará-las e a partir disso propor soluções. Então você veja que são processos, essas habilidades pelas quais você deve passar para se desenvolver melhor. É isso que significa uma habilidade. Então você precisa ter um treinamento. Sorte que você está falando aqui com a Help Educação e a Help Educação fornece isso. E a gente tem também a última habilidade, que é, olha só, julgar a pertinência de opções técnicas, sociais, étnicas e políticas nas tomadas de decisões. Será que essa tomada de decisão que eu fiz é a mais adequada? Será que não? Bom, então você julga isso na sua habilidade 12. Quando a gente pensa, vou até fazer uma pausa aqui e olhar para vocês porque eu considero importante isso. Quando a gente pensa, então, nas nossas obras de referência, é onde nós precisamos identificar essas competências e essas habilidades, beleza? Então, agora eu vou falar com você por aqui. Veja, os critérios gerais para as nossas obras de referência se relacionam a 5 características que considero eu importantes. Acesso público garantido em todo o território nacional, então você vai conseguir observar as suas competências e as suas habilidades por meio da onde? Por meio das obras de referência. Então, a primeira característica é ser acesso público garantido em todo o território nacional. Relevância científica, ou seja, qual é a relevância científica que a gente tem, né? Vejamos.
obra geradora de questões contextualizadas, tá? Então, essa obra, ela precisa ter uma relevância, ela precisa ter processos científicos nela imbuídos, para que a gente consiga gerar questões contextualizadas e logo abaixo aqui nós entenderemos mais o porquê. Tem que ter uma relevância além científica pedagógica, a obra deve poder ser contextualizada nas escolas, né? E nós sabemos que programa de avaliação seriado traz textos e obras muito polêmicas muitas vezes, né? No sentido de que nós precisamos questionar a nossa realidade. Às vezes o aluno ou a aluna tem uma formação muito, digamos assim, conservadora e aí ela não consegue trabalhar com essa competência bem aqui em cima, olha só, que é a gente o quê? Elaborar propostas de intervenção na realidade com demonstração de ética e cidadania, considerando a diversidade sociocultural como inerente à condição humana no tempo e no espaço. Então, quando a gente fala aqui sobre nós termos uma obra de referência que precisa ter uma relevância pedagógica, porque ela precisa ser contextualizada na escola, é isso, né? Nós contrapormos valores para que as pessoas que pensam diferente e as pessoas que agem de forma diferente possam ser respeitadas enquanto condição de humano no tempo e no espaço presente. E no espaço onde você estiver aí. Bom, precisa, além de ter uma relevância científica e pedagógica, ter também uma relevância social, né, não? Olha só. A obra deve debater temáticas presentes no cotidiano dos estudantes, o que já é evidente para a gente, e interdisciplinaridade orgânica, potencial de gerações de questões interdisciplinares, que eu acredito que se relacione muito ali à relevância científica, né? E aí, nesse sentido, nós temos umas perspectivas interessantes. Além disso, a gente precisa de contribuição da obra para o equilíbrio entre as áreas, no sentido de que todas as áreas precisam estar representadas nas diferentes obras de referência. Pausa, porque eu vou fazer até uma crítica aqui, e eu quero que essa crítica ela seja eu dei minha face, né, para criticar. Agora você pega, por exemplo, o texto do Enem, né, 45 questões de linguagens lá. 45 textos diferentes para uma prova que poderia ter um texto de 2 páginas, contendo lá toda a contextualização de todas as disciplinas. Você poderia fazer, inclusive, todas as provas em um só ambiente. Fazer uma prova com 2 folhas, com informações físicas, químicas, biológicas, históricas, sociológicas de uma forma contextualizada. E, bom, não se tem isso. Então, quando nós falamos aqui no programa de avaliação seriado, tá? Que a gente precisa ter um equilíbrio entre as áreas, eu acho que nesse sentido é preciso uma reformulação dos nossos gestores, né? Trazer textos maiores e que contemplem mais perguntas e mais respostas aí. Bom, diversidade temática e perspectivas, critérios usados para permitir que as obras possam contribuir com visões complementares sobre um tema, respeitada a coerência pedagógica, o que eu acho que é muito importante, e o caráter científico da obra, mas aí, de novo, eu tenho que fazer uma crítica aqui. Não é um pai, não é uma mãe que decide que conteúdo ou que deve ou não ser estudado por um estudante do ensino médio. Quem decide isso somos nós, os professores, a escola, a instituição, abordados em quê? Em coerência pedagógica e caráter científico. Então nós vemos aqui que as obras muitas vezes elas podem estar em conflito com as suas perspectivas de valores, mas é importante que você saiba, inclusive, defender o porquê você não gosta de determinado valor. E nesse sentido eu acho que o programa de avaliação seriada é muito bom, tá? Equilíbrio entre a quantidade e a extensão das obras, sem querer eu já falei isso aqui, né? Eu acho que a gente deveria ter um texto maior, um texto de 2 ou 3 laudas, né? E em que a gente pudesse ter todas as informações ali possíveis, geografia, história, né? Uma narrativa ali que contasse um processo e dele você resolvesse todas as questões. Eu acharia que fosse muito mais interessante assim. Bom, diversidade de autoria ou perspectivas de étnico-raciais e de gênero, nós sabemos que o Brasil, principalmente, é um país que tem um racismo imbuído e um machismo também imbuídos, né? Então é preciso que nós trabalhemos com obras que sejam feitas por pessoas negras e por pessoas brancas. Para além disso, achou que eu falaria só sobre as competências e as habilidades? Jamais. Vamos falar rapidamente aqui também sobre as características das nossas avaliações. As características das nossas avaliações são importantes para você que nunca fez a prova e precisa de um conhecimentozinho de como ela funciona. Aí nós observamos que nós temos 4 tipos de avaliação. Primeira característica que nós falamos que é de certo e de errado, chamamos de tipo A. A maior parte da sua prova ela é composta de itens de tipo A, tá? Então, é um item para você ficar muito esperto, para que não perca pontos, para que não perca nada, beleza? Não soube responder aquele item, principalmente do tipo A, não marca, porque uma errada anula uma certa, tá? Tipo B, propõe um candidato aí, olha só, já é um pouquinho mais matemática, né?
Um problema cuja resposta é um número inteiro entre 000 e 999. Tipo C, item de múltipla escolha, parecido com o Enem. No entanto, a gente tem 4 alternativas e no Exame Nacional do Ensino Médio nós temos 5. Continua e mantém-se a ideia de termos somente uma resposta certa. Tipo D, questão aberta de resposta construída que precisa de argumentação consistente. Além disso, o estudante deve escrever um texto com extensão máxima de 30 linhas, legível, com coerência e coesão. Pode ser solicitada a produção textual de diferentes tipos e de gêneros textuais. Teremos uma aula específica ano que vem, no ano de 2024, para o PAIS 1, sobre tipo e gênero, tá? É importante. E a redação, né, como um processo todo, ela é importante. Por que nós dizemos que o programa de avaliação seriada é um programa interdisciplinar? Porque você veja que as áreas aqui estão divididas, linguagens e artes, matemática, ciências, humanidades. Mas essas áreas aqui, elas estão divididas compondo a interdisciplinaridade, porque a gente sabe que nas ciências tem física, química e biologia. Então, ao unir esses componentes curriculares em áreas, nós temos uma abordagem interdisciplinar. No entanto, você percebe que o PAIS 1, olha só, linguagens e suas tecnologias em contextos e práticas culturais e práticas sociais é um tema. Matemática, número e função, geometria, plano e progressão, outro tema. Ciências, matéria e energia, outro tema. Humanidade, ser humano, existência, cultura e conhecimento, outro tema. Se fosse uma prática transdisciplinar, todas essas áreas de conhecimentos estariam subordinadas a um mesmo tema. E é o que eu espero que nós consigamos fazer daqui a uns 10 ou 15 anos, quando a interdisciplinaridade já for mais avançada no Brasil. Bom? Vejamos. PAIS 1, então, o que era mais importante nós falamos aqui no que diz respeito aos documentos norteadores. Então, eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de língua portuguesa e de redação aqui da Help Educação. Se você tiver gostado da nossa aula, dê um like, faça uma pergunta, compartilhe com seus amigos e não perca o intensivão para o PAIS 1 que nós faremos agora, postando todas as obras de texto e de literatura para você conhecer. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor da Help Educação. Help Educação, aquela ajuda de que você precisa. 1 milhão de beijos e 1 milhão de